Boa tarde a todos. Estamos aqui ao vivo no Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, Campus Três Lagoas. Sejam todos bem-vindos à nossa live, né? Hoje nós teremos aqui o tema bastante pertinente da nossa semana de TCC do Instituto Federal Campus Três Lagoas. Inicialmente, gostaria de agradecer a presença de todos, a presença do nosso diretor de ensino, Douglas, a presença da nossa palestrante, Paula Pedoni. Vou fazer aqui as nossas falas iniciais, né? Sejam todos bem-vindos ao quarto seminário sobre trabalho de conclusão de curso do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul. Essa iniciativa do Campus Três Lagoas é uma forma de apresentar novas pesquisas e fomentar discussões sobre temas de relevância no cenário regional, nacional e internacional. Antes de iniciar a nossa palestra do dia, nós vamos convidar aqui o nosso diretor de ensino, Douglas Toledo, do Campus Três Lagoas, para poder fazer a sua fala. Seja muito bem-vindo, Douglas. A fala é sua. Boa tarde, muito obrigado, Marcos. Queria iniciar agradecendo a toda a comissão do quarto seminário de TCC, né, sobre o TCC do IFMS-TL. É um evento muito legal que eu participo desde o primeiro. Eu pude trabalhar junto com os professores, com os técnicos que construíram o primeiro seminário. Foi muito legal essa evolução. No presencial, nós tínhamos o nosso diferencial de, às vezes, ter uma apresentação em formato de banner, de, às vezes, ter apresentação com as bancas lá no auditório, né? Teve vários formatos do seminário. Hoje nós estamos tendo um novo formato, que é o formato online, né? As bancas sendo todas gravadas, feitas pelo Google Meet, e as palestras pelo YouTube. Então, inicio agradecendo a toda a comissão pelo empenho, pelo desenvolvimento, né, desse quarto seminário. Está muito legal. Hoje eu pude participar de uma banca e a organização está assim 100%. Está perfeito. Muito bom. E gostaria de aqui, em nome do diretor-geral, Valterizio, né, que não pôde estar aqui com a gente nesse momento, dar esse início do quarto seminário, fazer essa abertura oficial do quarto seminário de TCC, e agradecer também a Paula, né, a bibliotecária lá do Rio Grande do Sul, que vai fazer a nossa palestra depois. Ela já está ali esperando, já deu o oizinho dela na live aqui junto com o Marcos. Daqui a pouco, a hora que eu sair, aí a Paula, a hora que eu sair, ela já vai ficar aí com vocês e vai fazer a palestra. Muito legal o tema da palestra dela, né, o plágio acadêmico. É muito pertinente, principalmente para essa parte do TCC, que a gente sabe que às vezes falha em algum momento e a gente precisa tomar cuidado em não ter essas falhas, né? Agradecer a Paula, agradecer novamente a toda a comissão, ao convite, né, feito pela professora Paula, que é a presidente da comissão, para estar aqui hoje dando essa palavra com vocês. Espero que todos que vão apresentar o TCC tenham um sucesso aí nas bancas, né? Já sei que os que tiveram ontem e hoje de manhã já teve bastante sucesso, e que os próximos também tenham sucesso nas suas apresentações. Uma boa tarde a todos. Deixo vocês agora aqui nas mãos, né, da comissão, da Paula, que vão prosseguir com vocês essa palestra. Obrigado. Nós que agradecemos a sua presença, Douglas. Agora, para continuar a nossa live, né, para enriquecer o nosso evento, acompanharemos agora a palestra sobre plágio acadêmico, que será proferida pela bibliotecária especialista Paulo Porto Pedoni, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, no Rio Grande do Sul. Paula Porto Pedoni, formada em Biblioteconomia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, FURG, com conclusão no ano de 2006, possui especialização em Gestão Administrativa em Educação pela Escola Superior Aberta do Brasil, com conclusão no ano de 2010, e entre 2008 e 2011 atuou como bibliotecária no Instituto Federal de Educação Sul-Rio Grandense, IFSUL, e desde 2011 é bibliotecária do Instituto Federal de Educação do Rio Grande do Sul, IFRS, no campus Restinga, na cidade de Porto Alegre. Coordenou
o Sistema de Bibliotecas do IFRS entre os anos de 2013 e 2015. Atualmente, compõe a comissão responsável pela criação do repositório institucional do IFRS. Apenas comentando que a palestra terá duração de 40 minutos para a Paula, e em seguida nós teremos mais 20 minutos para uma sessão de dúvidas, em que a palestrante irá responder todos os questionamentos realizados pelo chat. Tá? Ao final da palestra, nós disponibilizaremos o link para que você possa comprovar sua presença para receber a declaração de participação. Bom, eu vou deixar vocês agora com a nossa palestrante. A fala é toda sua, Paula. Boa tarde a todos, boa tarde então a toda a comunidade do IFMS Campus Três Lagoas. Gostaria de agradecer o convite. Muito me alegra estar aqui com vocês, participando deste seminário, que vai trazer tanta informação de qualidade para toda a comunidade, podendo então ser compartilhado, né, com todos os IFs, com todos os estudantes que estão passando pelo processo da pesquisa. Então, eu estou muito grata de poder contribuir com vocês, e então eu preparei com muito carinho esse material, e vamos então segui-lo, e eu aguardo vocês então com as suas dúvidas ao final dessa palestra, dessa exposição. Então, o tema, né, que foi proposto, né, que eu vou trazer para vocês, é o plágio acadêmico. Então, podemos começar assim, pelo segundo slide. O que é o plágio, então, né? O que vem a ser plágio? Vamos isso, que é plágio, então. Pelo Michaelis, né, em 2012, o que significa plagiar? Significa cometer furto literário, apresentando como sua uma ideia ou obra literária ou científica de outrem. Usar a obra de outrem como fonte sem mencioná-la. Imitar servil ou fraudulentamente. Então, é isso que o dicionário traz. Bom, então, o que eu trago para vocês? Né? Que o furto, ele pode ser intencional ou não. É considerado furto, então, né? Mas, independente disso, é considerado plágio, independente de ser intencional ou não, porque ele viola, então, a propriedade intelectual de outra pessoa. Então, omissão da fonte também é plágio. Podemos passar. Então, o que eu trago para vocês? Quais são, então, as consequências do plágio? No próximo slide. Bom, então, no Brasil, a Lei 9.610, de 1998, trata do direito autoral, e ela determina, então, que quem editar uma obra literária, artística ou científica sem autorização do titular, perderá para este os exemplares que se apreenderem e pagar-lhe ao preço dos que tiver vendido. E o artigo 106 traz que a sentença condenatória poderá determinar a destruição de todos os exemplares ilícitos, bem como as matrizes, moldes, negativos e demais elementos utilizados para praticar o ilícito civil, assim como a perda de máquinas, equipamentos e insumos destinados a tal fim, ou, servindo eles unicamente para o fim ilícito, sua destruição. Então, né, tem que ter bastante cuidado, que no Brasil é crime, então, fazer o furto da pesquisa de uma outra pessoa. Bom, quais são os tipos de plágio, então? No próximo slide. Os tipos de plágio mais comuns eu trago aqui. Então, tem o integral, que é o que copia palavra por palavra, sem citar a fonte. Tem o parcial, que quando trabalha é tipo um mosaico formado por cópias de parágrafos e frases de autores diversos, sem mencionar as obras. O conceitual, que quando há a utilização da ideia do autor, escrevendo de uma outra forma, porém sem citar a fonte original. O consentido, que chama conluio, que é uma apresentação de trabalhos feito por colegas ou comprados. E o autoplágio, é que quando o autor apresenta, então, o mesmo trabalho sem informar que o conteúdo já foi apresentado anteriormente. Utilização para disciplinas, isto é considerado autoplágio.
Então, a gente tem que ter muito cuidado para, né, que a gente vai agora, nas próximos slides, ter alguns exemplos deles. Então, o próximo, então, é um exemplo de plágio de citação direta. Então, como é que está organizado o slide? Tem a fonte original com o texto, tem a forma de plagiar na segunda coluna e como que é o correto na terceira coluna. Então, na fonte original, tem um texto seguinte: o que se conclui a partir dessa pesquisa é que a opinião pública brasileira reconhece e aceita, em grande medida, que se recorra ao jeitinho como padrão moral. Além disso, há uma divisão profunda, 50% versus 50%, entre os que consideram certo e os que condenam. Por isso, se os níveis de corrupção no Brasil provavelmente estão relacionados à aceitação social do jeitinho, que é grande e bastante enraizada entre nós, os resultados da pesquisa indicam que temos um longo caminho pela frente se o que desejamos é o efetivo combate à corrupção. Este é o texto. E aqui, logo abaixo, está a referência dele, que é do Alberto Carlos de Almeida, A Cabeça do Brasileiro. O que então é considerado plágio? O que a pessoa fez? Ela colocou literalmente ali a fonte consultada, mas não indicou claramente o que ela consultou e o que ela não consultou. Então, o texto está uma cópia ali do texto original, sem as aspas. Porque quando não tem as aspas, parece uma paráfrase, que é uma outra forma de dizer, com outras palavras, aquilo que o autor disse no seu texto. Quando tem aspas, então, que é a citação correta, quando vai redigir ela sem nenhuma mudança, então, ele pegou e fez sem as aspas. E o correto, então, que está na próxima coluna, a terceira, ali já tem as aspas na parte que está em negrito, que é o modo correto de fazer, porque é o jeito que foi copiado literalmente lá da fonte original. Então, o redator, reescreveu parte da fonte consultada com as suas próprias palavras. E, a partir das aspas, ele completou com o trecho copiado da fonte original. Essa é a forma de utilizar, então, corretamente as aspas, né, para indicar o texto reproduzido. E na citação também ele colocou o número da página, aonde consta, né, essa citação na obra original. Este é o jeito correto de fazer. Então, eu coloquei aqui a fonte, né, que depois eu vou colocar nas referências também, de onde eu tirei este exemplo. Então, este exemplo é um exemplo de citação direta, né, da fonte original. Temos no próximo exemplo uma citação indireta, no próximo slide. Então, na fonte original, tem o texto: é esse o erro de Descartes, a separação abissal entre o corpo e a mente, entre a substância corporal infinitamente divisível, como volume, com dimensões e com um funcionamento mecânico, de um lado, e a substância mental, indivisível, sem volume, sem dimensões e intangível, de outro. A sugestão de que o raciocínio, o juízo moral e o sofrimento advenientes da dor física ou agitação emocional poderiam existir independentemente do corpo. Do texto O Erro de Descartes, de Antônio Damasio. Então, o que é considerado o plágio? O que a pessoa fez aqui? Ela fez uma paráfrase, né, colocou o mesmo texto com outras palavras, mas, como diz no meu comentário, ela não indicou a fonte. Então, está correto não ter aspas, porque ela trocou as palavras, mas como não tem a fonte, parece que a pessoa que escreveu aquele texto não foi. Ela se baseou no texto de uma outra pessoa, isso é plágio. O jeito correto de fazer, então, escrever a mesma coisa, paráfrase, mas coloca para Damasio, 2001, página 280, e aí se coloca a paráfrase, né, do jeito que a pessoa que está escrevendo o texto entendeu, né, a fonte original. E aí se coloca, né, no trabalho a referência. Então, sempre
cita uma fonte, utiliza a fonte, cita a fonte e coloca ela nas referências do trabalho. Esse é um processo obrigatório quando se consulta uma fonte para escrever algum texto. Bom, temos um outro exemplo. Esse exemplo, então, também foi adaptado da mesma cartilha, que está referenciada no final da apresentação. E um outro exemplo agora é da citação da citação. O que significa isso? Então, eu tenho uma fonte original ali, a referência do texto lido é do Fundamentos da Metodologia Científica do Marconi Dalla Katz, que conforme está ali na primeira coluna. Esse é o texto que eu li. Só que quando eu citei, o que eu quero pegar deste texto é uma citação do Salvador. Salvador, 1980. Então, quero pegar este texto e colocar no meu próprio trabalho. Bom, então eu peguei ele do trabalho do Marconi do Lacatz. Então, o que é o plágio? O plágio, eu peguei, então, essa citação lá do Salvador, mas eu não tive acesso ao Salvador. Eu peguei, foi do Marconi, só que eu omiti isso. Então, eu não peguei a fonte original, peguei a fonte secundária, que a gente chama, só que eu peguei, fui lá e citei a fonte original, como se eu tivesse acesso àquela obra. Então, quando a gente não tem a obra original, pega a citação de uma obra secundária, a gente vai pegar e vai fazer como eu coloquei aqui no exemplo correto, na terceira coluna, citação correta. Para Salvador, 1980, Apud, Marconi, Lacatz, 2010, página 218. O que significa isso? Eu estou pegando a citação do Salvador, que foi citado por Marconi por Lacatz. Então, essa é a maneira correta de fazer quando eu tenho uma obra secundária, que cita a coisa que eu quero pegar do texto. Então, olha ali o meu comentário. Então, quando é lido uma obra secundária, a não original, você deve indicar isso na citação com a expressão apud, que é o citado por. Então, a autoria da obra original é o Salvador e a autoria da secundária é Marconi e Lacatz. Então, na citação, usar, né, conforme eu coloquei ali no início do exemplo. E na referência, deve ser colocada a obra lida, nesse caso, a obra secundária. Então, é importante usar essa expressão do apud, do citado por, quando não se tem a obra original. Depois eu vou falar de alguns cuidados, né? Mas um cuidado que se deve ter em citação de citação é que às vezes a gente pega algo fora de contexto e cita aquela expressão daquele autor, mas na verdade ele não, a gente não está descontextualizando e afirmando algo que ele não quis dizer com o texto todo. Então, pegar um recorte de um texto assim, dessa maneira, se deve evitar. O ideal é ter a obra original e se ter a ideia do que aquele autor quer dizer no todo daquilo que ele vem expressar ali. Porque às vezes a gente pega descontextualizado e dá uma outra ideia, um outro viés para aquilo que o autor queria realmente dizer. Então, a citação de citação é algo que deve ser usado moderadamente e evitado. Bom, no próximo slide, então, eu trago para vocês uns critérios de qualidade para fontes de informação na internet. Então, uns critérios seria a precisão, que é a informação deve ser precisa, verídica e objetiva. O conteúdo deve ser conciso e confiável. Deve ter, então, outro critério, facilidade de compreensão, e a informação, então, deve ser de fácil interpretação, prática, clara, não deixando dúvidas em quem a acessa. A qualidade do texto deve ser levada em consideração. Objetividade, esse critério, então, quer dizer que a informação verídica deve ser baseada em fatos e não em opiniões, muitas vezes tendenciosas e parciais. É muito comum o compartilhamento de boatos na internet, especialmente nas redes sociais.
a informação é prejudicada por denúncias vazias e sem confirmação. Outro critério é consistência, então, e relevância. A informação acessada deve ser relevante. A consistência da informação é percebida, por exemplo, nas citações de pessoas ou instituições. A carência de dados, então, influi na inconsistência da informação, uma vez que, embora objetiva, a informação deve ser completa. Deve haver coerência na abordagem do conteúdo, com profundidade necessária para manter sua consistência. Outro critério, então, atualidade. Deve-se sempre cuidar a data da publicação da informação acessada, uma vez que isso influencia diretamente na sua veracidade. Uma informação desatualizada perde o seu valor, mesmo que no momento de sua publicação ela retratasse a realidade. Por exemplo, o Censo 2000 contém informações verídicas, mas desatualizadas, uma vez que já estão publicados os resultados do Censo de 2010, que é o atual. Outro critério, então, é integridade. A informação, para ser íntegra, deve ser completa, sem cometer excessos. Todos os elementos necessários que compõem a informação devem estar presentes. O excesso de informação também é tão prejudicial quanto a sua falta. Então, e o alcance, como último critério. Então, diz respeito à amplitude da informação, sendo o detalhamento, às vezes, necessário. É comum identificarmos na internet links quebrados, ou seja, que remetem a páginas vazias. Às vezes, isso ocorre pela digitação errada do link ou pela exclusão deles após sua publicação. Todos esses critérios são importantes para o trabalho, levar em consideração para a escrita de um trabalho que ele perdure, que tenha mais alcance, que tenha consistência. Então, tudo isso, né, vocês podem, tem muitas dúvidas, principalmente o pessoal do ensino médio, recém começando a fazer pesquisa, mas sempre peçam ajuda, então, para o bibliotecário e para o orientador de vocês, para ver se aquilo deve ser ou não usado no trabalho. Outro complicador, né, que temos nos dias de hoje, que vem no próximo slide, é identificar as notícias falsas, né? Que hoje, com muito acesso à internet, a gente pega bastante fontes na internet, e então aqui tem umas dicas de cuidado com o que usar da internet. Então, o que se deve fazer? Deve-se considerar a fonte. Clique fora da história para investigar o site, a sua missão, o contato, né? Pessoas sérias, sites sérios têm que ter isso. Leia mais. Os títulos chamam a atenção para obter cliques. Qual é a história completa? Então, não pegar recortes de coisas, de notícias, ir na fonte completa. Verifique o autor. Então, faça uma breve pesquisa sobre o autor. Ele é confiável? Ele existe mesmo, né? O que ele tem publicado nessa área? Daqui a pouco as pessoas dão suas opiniões, mas não é a sua área de atuação, sua área de pesquisa. Então, dá uma pesquisada. Fontes de apoio. Clique nos links, verifique se a informação oferece apoio à história. Verifique a data. Repostar notícias antigas não significa que estejam relevantes atualmente. Então, o próprio livro, o próprio artigo, né, está sendo sempre... a pesquisa, ela sempre traz novos vieses, né? Então, aquilo que eu peguei lá de 2010, hoje é relevante? Hoje, aquilo é consistente hoje, na data de hoje? Então, às vezes, a gente pega algo que naquela época era o que se tinha de informação, mas está desatualizada hoje. Então, a data é muito importante. Isso é uma piada? Caso seja muito estranho, pode ser uma sátira. Pesquise sobre o site e o autor. É preconceito? Avalie se seus valores próprios e crenças podem afetar o seu julgamento. Consulte especialistas. Pergunte a um bibliotecário ou consulte o site de verificação gratuito.
Então, né, trago para vocês esses cuidados, porque hoje em dia nos deparamos muito com notícias falsas. No próximo, então, slide, eu trago outras coisas que eu gostaria de chamar a atenção para você. Então, atenção para muitos parágrafos em sequência, vindo de uma mesma fonte, utilização de uma fonte em excesso, se o autor não faz apude para obra de terceiro, parágrafos sequenciais vindo de uma fonte comum, tradução ou paráfrase de textos usando sinônimos, escrever uma teoria existente nas suas próprias palavras sem referir a fonte, copiar parte do trabalho ou inteiro de um colega que esteja publicado, independente do meio de comunicação, comprar trabalhos prontos. Tudo isso, gente, é plágio. Então, aqui eu trouxe uma charge, né? Que o aluno diz: como que você pode me dizer que tudo que eu escrevi está errado? Eu copiei tudo diretamente da internet. Então, a pesquisa, ela não é uma opinião, né? Nossa, a pesquisa, quando a gente traz um tema de pesquisa, nós vamos verificar o que é verídico, o que é consistente, o que está sendo pesquisado atualmente. Nós não estamos ali para dar a nossa opinião, né? A gente está para verificar, para produzir ciência, produzir algo consistente. Então, a internet, ela é um terreno bem perigoso, rico, mas perigoso. Então, por isso que eu trago todas essas dicas para vocês. Então, as dicas no próximo slide, né, que são dicas que eu dou para todos os alunos que eu recebo lá na biblioteca quando estão começando os seus trabalhos. Cite ou parafraseie o trabalho de outras pessoas utilizando os formatos de citação corretos, desde o início. Então, conforme a BNT, NBR 10520, que trata da citação em documentos. Se começar a escrever, pegar coisas de tudo que é fonte, sem já fazer a citação, sem pegar os dados daquela obra, depois, no final, fica uma salada e fica muito difícil de organizar tudo de novo, lembrar daquilo. Então, para não correr o risco que, né, caso isso seja mal feito, se considera plágio, façam isso desde o início. Peçam ajuda do bibliotecário e já vão começando a organizar direitinho todas as citações de vocês. Outra dica é, assim que utilizar uma citação, já tome nota da obra referenciada conforme a BNT NBR 6023, que trata da elaboração das referências, que é aquela lista de obras consultadas lá no final do trabalho. Então, o que aparece no seu texto deve constar nessa lista de referências ao final do trabalho, obrigatoriamente. Citou, referenciou. Então, já anota. Não deixa para depois, porque é difícil depois fazer uma varredura de novo, lembrar de tudo. Então, quando é fonte online, a próxima dica é para fonte online, baixe os textos de forma organizada. Usou o texto, já baixa ele, para consulta posterior. Voltou. Então, tome nota do dia do acesso. Aqui deu uma falhadinha. O que é importante tomar nota do dia do acesso? Por quê? Porque naquele dia, aquele link, aquele site estava com aquelas informações. Pode ser que daqui uns 5 anos um colega de vocês vai ver o trabalho de vocês e aquele link não funciona mais. Então, ele vai saber que no dia 8 de setembro de 2020, aquele link estava funcionando. Mas eu digo para vocês baixarem o texto, porque é importante ter, depois para vocês consultar posteriormente, até compartilhar eles, caso o link esteja quebrado depois, vocês têm como acesso à fonte. Acontece bastante, a internet é um terreno bem complicadinho, instável em relação a isso. Outra dica, dê preferência, então, para utilizar as obras originais.
use o recurso do APUD, que é o citado por, com cautela, conforme eu já tinha falado antes. Pesquise sobre ferramentas que façam gestão das citações e auxiliem na elaboração das referências de acordo com as normas ABNT, como o Mendeley. Então, existem, né, programas disponíveis gratuitamente que vocês podem fazer essa gestão da elaboração de referências automaticamente. Tem que dar uma estudadinha na ferramenta. Essa daí é mais popular e mais fácil de usar, o Mendeley. Outra dica. Consulte, então, o bibliotecário sempre que estiver com dúvida. Se vocês fizerem essa consulta desde o início do trabalho, a chance dele de se atrapalharem depois é mínima. Seja ético e honesto no compartilhamento do conhecimento, porque para não, né, correr em plágio, não correr em complicações para vocês, ou até se o trabalho for reprovado pela banca, né? Então, é muito importante. A ética e a honestidade também no compartilhamento, né, do conhecimento. Bom, no próximo slide, então, encerrando já, se tudo, então, que já foi dito antes, como ser original, né? Que na pesquisa a gente sempre prima pela originalidade. O que a gente faz? Então, use a ética e a humildade como seus aliados sempre. Como? Dizendo o quê, por quê, quando os outros disseram antes de você. Você vai trazer algo que já existe, então fale sobre o que já contextualize, fale sobre o que já foi dito antes. Acrescente mais algo que você pesquisou, mas faz um resgate histórico, né, do que já foi dito antes de você. Isso enriquece muito o trabalho, né, valoriza o que já foi produzido e dá consistência para o trabalho de vocês. E um recurso, então, para todos os momentos que eu trago, então, é a empatia, que é a arte de se colocar no lugar do outro. Isso serve para direito autoral, para as propriedades intelectuais, serve para os trabalhos, serve para a vida, e nunca a gente vai errar se a gente for se colocar no lugar do outro na hora de fazer uma escolha. Essa é a minha contribuição. Agora eu trago as referências para vocês, de onde eu tirei essas informações, então, que eu pesquisei. Vão ficar aqui disponível para vocês, vai ficar gravado, né? Se vocês quiserem buscar depois, para enriquecer mais, então, essa pesquisa sobre plágio. Então, seria isso. Na próxima slide, então, eu coloco, então, um agradecimento, né, em nome do Sistema de Bibliotecas do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, que eu estou representando aqui. Eu agradeço muito o convite para participar do quarto seminário, então, de TCC, do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul, Campus Três Lagoas. Muito rico, eu valorizo muito, então, esses momentos de compartilhamento, de disseminação da informação, de democratização da informação. Acho que as bibliotecas estão nesse papel. E parabéns, então, ao Campus Três Lagoas por essa iniciativa. Aqui, então, eu coloco meu contato profissional, o contato da biblioteca, e convido a vocês, então, para lá curtirem o canal do YouTube da Biblioteca do Campus Restinga. A gente tem lá umas oficinas online que já foram dadas, estão gravadas, sobre fontes de informação e sobre a apresentação de trabalhos acadêmicos. E também temos o Insta e o Face nas redes sociais do Sistema de Bibliotecas, com muitas dicas, conteúdo bem legal que eu indico para vocês que sigam. Muito obrigada e vamos ver se tem algumas dúvidas, perguntas, estou aqui à disposição. Obrigado, Paula. Nós que agradecemos a sua palestra. Foi de grande importância, né, nesse cenário atual em que vivemos, de volumes de informação exorbitante, e ainda mais da necessidade de ter um letramento informacional com os nossos estudantes, né, com as pessoas que frequentam e utilizam, né, sistemas de informação, as bibliotecas, seja museus, arquivos, essa importância da questão do plágio, de não utilizar aquilo que não é nosso, né? Então, veio muito
a calhar essa palestra dentro do nosso seminário de TCC do IFMS Campus Três Lagoas, e nós agradecemos imensamente a sua participação, né? E estendemos também aí o convite para toda a instituição do Rio Grande do Sul, para a gente poder fazer parcerias em novos eventos, né? Em outros eventos que a instituição do Mato Grosso do Sul tiver. E vocês também, caso queiram também nos convidar, estamos à disposição. Temos excelentes palestrantes, excelentes temas para ser trabalhados também em compartilhamento com a instituição aí do Rio Grande do Sul. Eu não sei se surgiram algumas perguntas. Não surgiu nenhuma pergunta, pessoal. Mas eu vou fazer uma pergunta então. Paulo, pensando nessa questão do plágio acadêmico, que está muito relacionado também com a questão do direito autoral, né, o direito do autor, a gente entende e percebe que também há um certo desconhecimento, né, das pessoas em relação à questão dos direitos que elas possuem das propriedades de informação que elas produzem, né? Como é que a instituição de vocês, principalmente a questão das bibliotecas, trabalham esse assunto com os estudantes, com os professores, para que a gente tenha uma noção mais prática de como vocês estão atuando nesse sentido de evitar, ou até mesmo acabar meio que impossível, né? O que a gente pode é evitar ao máximo a utilização indevida das fontes de informação pelos estudantes, pelos professores, pesquisadores da instituição. Não sei se vocês desenvolvem algum trabalho específico nesse ponto e gostaria de saber aí a sua opinião. Então, ainda não há algo sistêmico, né, para todo o IFRS. Uma política, como existe a política de bibliotecas, como existe a política... O que a gente tem hoje, né, de fato e concreto? É a política de desenvolvimento de coleções, que dentro dessa política, então, por exemplo, para disponibilizar os TCCs e os trabalhos dos servidores no sistema de bibliotecas. Existe uma regra, então, né, em que a pessoa tem que dar autorização para ser publicado esse trabalho, e porque também, né, o que a gente tem é nesse sentido, assim, de autorização de publicação, de colocar ali algo que é de propriedade de alguém, por mais que tenha sido, né, feito por uma instituição pública, o autor é o que detém o direito. Então, a gente tem também a nossa editora, então, do FRS, né, que ela faz pouco tempo que ela existe, e na editora a gente procura indicar sempre que das licenças, né, que tem o lance das licenças, né, de copyright e Creative Commons, né, que então a de copyright geralmente são publicações comerciais que as pessoas vendem, então é bem restrito o que elas autorizam, né, de publicização e compartilhamento das informações. A gente indica, então, sempre nos livros publicados, anais de eventos, que que a gente use a licença Creative Commons, aquela que é a mais liberada de todos, em vários níveis, né, de licenças, para que, como, né, a informação seja pública e utilizada desde que citada a fonte. Bom, eu, como representante, então, aqui falando do repositório institucional, a gente tem como ideia desenvolver, então, uma política de produção intelectual, que é necessário, esse caminho, né, é necessário para ter um repositório. Aí, nesta política, a ideia é fazer bem mais abrangente, né, toda a questão do que pode, o que não pode, os trabalhos da instituição, qual é o propósito deles, né, a questão de democratizar e publicizar todos os trabalhos feitos pelos nossos servidores, né, que, por sermos uma instituição de educação pública, e temos, né, essa ideia, e seria isso, uma caminhada. Eu vi, e já compartilhei com os outros bibliotecários nessas minhas pesquisas agora para essa palestra, que tem instituições que fazem uma cartilha de plágio da instituição, para dizer o que é plágio, o que não é, já orientando os estudantes e professores e bancas também. Então, eu achei bem legal e já compartilhei para a gente fazer essa construção
no sistema de bibliotecas do FRS. Por enquanto, seria isso que a gente tem nessa nossa caminhada. Legal, bacana. Temos uma pergunta aqui da Daniela Amaro. Na visão da palestrante, como é possível lidar com paráfrase de conteúdos que já foram extensivamente batidos, sem plagiar, não intencionalmente? Então, sempre tem uma fonte que a pessoa se baseou a sua ideia, né? Sempre tem uma fonte que a gente baseia a nossa ideia. A gente não nasceu sabendo aquilo. Em algum momento, né, a gente se deparou com aquela informação. Então, sempre tem algo, né, pra gente... O que a gente pode fazer é ter a nossa própria interpretação, né, a partir de algo lido, mas algo foi lido. Então, a nossa interpretação é a partir do quê, né? Porque tudo tem vários pontos de vista, né? Vários viés. Então, eu indico sempre fazer a citação da fonte original, onde se baseou, mesmo sendo baseado em vários textos, e faz a sua interpretação, se escreve, né? E, enfim, defende aquilo até o fim. Porque uma coisa que eu trouxe ali também é a questão de ser responsável pelaquilo que escreve, né? E usar sempre ética, usar sempre a humildade de saber que a gente não é o primeiro a dizer aquilo e seguir por esses critérios, assim. E também, quando, por exemplo, numa banca que tem o orientador vai revisar aquele trabalho, ele é corresponsável junto com o autor, né? Aquele orientador, ele vai colocar o nome dele ali, ele é responsável junto. Então, se está em dúvida, o orientador, o bibliotecário, é uma fonte de consulta. Eu não sei se eu respondi, mas eu vi aqui... Creio que sim. Bom, tem mais uma pergunta da Bruna Pavlak. Ela agradece, né, dessa excelente fala, perguntando se existe também algum curso gratuito para verificar se há plágio nos trabalhos. Tem na internet, sim, recursos gratuitos, assim, mas, assim, se a gente hoje em dia fizer uma cópia de algo que a gente tá em dúvida se aquilo é plágio ou não, copia um parágrafo e joga bem fácil, sem ferramenta, joga no Google, né? A gente vai achar se existe, porque eu mesmo, montando a palestra, já achei coisas repetidas, né? De exemplos, por exemplo, e então, se joga no Google, vai vir aonde que está aquela informação, vai vir isso, e aí é bem fácil de localizar hoje em dia, mas existem ferramentas próprias que eu nunca utilizei, né? Mas que as bancas conseguem utilizar, os orientadores conseguem utilizar antes mesmo do trabalho chegar para a banca, né? Porque é muito feio se um trabalho chega para a banca já com aquele plágio ali escancarado. E assim, quem é da área, quem pesquisa o tema, quem vai estar na banca avaliando, já leu muito, já sabe bastante sobre o assunto, sabe de onde vem aquela informação. Então, né, a banca sabe ou deveria saber, né? Então, a banca vai indicar rapidinho ali se o trabalho é cópia, se tem originalidade, se tem pesquisa, ou se é só um mosaico de informações. Não sei se ainda continua alguma dúvida para eu complementar. Sim. Dentro dessa mesma linha, tem uma pergunta aqui da Elisângela, questionando se tem como verificar o plágio. Eu creio que isso já entraria dentro das ferramentas e mecanismos, né, que nós temos disponíveis aí para fazer essa verificação. Se você puder comentar mais. Acho que eu respondi um pouco também, mas assim, a banca, né, consegue ler, sabe a temática, sabe o que é publicado na área, o orientador, né, tá ali vendo o trabalho o tempo inteiro, e no Google é muito fácil copiar uma frase inteira e jogar ali para ver em que lugares tem ela inteira escrita daquela forma,
e tem os verificadores de plágio gratuitos também na internet. No site do CIB-FRS, a gente lá tem várias ferramentas agora, eu não estou lembrando se as de plágio a gente colocou lá, que tem uns menus colocando as bases de dados, como faz automaticamente as referências à BNT, e eu não me lembro se tem a do plágio, mas se não tiver eu vou pedir para acrescentar, porque é importante ter lá. Sim, que eu saiba, existem alguns softwares gratuitos, né, disponíveis. Não me engano, tem o Plagiarismo, tem também o PopSpider, que é bem utilizado por algumas instituições, e que o próprio docente pode instalar na sua máquina e fazer essas checagens, verificações de porcentagem do que é disponibilizado no trabalho do estudante que está relacionado com as fontes de informação disponíveis na internet. Então, ele pode analisar ali num grau de porcentagem, o que está citado, o que não está citado, se aquilo ali merece uma melhoria da fala, ao modo como ele foi citado, direto ou diretamente, ou às vezes não foi citado, então ele consegue sim checar esse plágio, né, no trabalho. Uma outra questão também que a gente pode pontuar é a diferenciação das licenças. Hoje nós temos o copyright, né, que está mais relacionado à questão comercial, e tem o Creative Commons, dentro das suas limitações. Existem várias tipologias dentro do próprio Creative Commons, como o usuário vai utilizar aquela informação, né, segregado ou não, se ela pode ser modificada ou não modificada. Então, é necessário hoje também ter uma orientação para os estudantes, para as pessoas que fazem pesquisa nas bibliotecas a respeito dessas licenças. Não sei se vocês têm algum tratamento a respeito desse assunto no sistema de bibliotecas ou não, para orientar os estudantes nessa questão. Porque muitas vezes o estudante pode pegar lá um documento que está no repositório institucional, que utiliza uma licença Creative Commons, de compartilhamento, modificação, e às vezes ele não relacionar a fonte. Então, ele está cometendo ali um certo plágio, vamos dizer assim, e até mesmo cometendo um crime de direito autoral, por exemplo, né? Porque o autor, muitas vezes, ele pode ter liberado parte daquele documento, mas não ele no todo. Então, não sei se vocês fazem essa orientação também aos estudantes. Não, se faz, sim, nas oficinas que a gente dá sobre as normas da BNT, citação, né? A gente sempre fala sobre o plágio, sobre o porquê é importante citar e referenciar as obras, nas oficinas que a gente é chamado nas disciplinas de metodologia científica ou de TCCs mesmo, e a nossa editora, então, que tem as nossas revistas, que são licenças Creative Commons, né, as revistas da FRS, e a ideia, então, é fazer a caminhada para uma política de produção intelectual, para nessa política também está tudo bem alinhado em relação às licenças Creative Commons, né? E qual seria a que indicaríamos como instituição. Essa caminhada que nós queremos fazer, assim, junto com a Pró-Reitoria de Pesquisa e através do repositório institucional que está em fase inicial. Entendi. Uma coisa que eu gostaria que você dissesse também para os docentes. Qual a orientação que você poderia dar para os docentes nessa questão de incentivar os estudantes com relação às fontes de informação e para que eles não cometam plágio? Então, eu acho muito importante fazer as formações, as capacitações dos alunos nas fontes de informação, né? Mostrar os periódicos CAPES, mostrar as fontes de informação consistentes que existem, né, disponíveis, gratuitas. Indico que assistam ali no canal da biblioteca a oficina de fontes de informação, que está muito rica sobre isso, e indicar que façam essas leituras técnicas, né, as leituras temáticas, assim, da área, em artigos também, não só em livros, né, procurar informações atualizadas, que os artigos trazem mais atualizados, né, as informações da área, pelo tempo que leva para publicar um artigo e o tempo que leva para publicar um livro, né.
Então, diversificar essas fontes de informação, colocar eles em contato com a literatura da área, usar as disciplinas, eu não sei como são as disciplinas, mas tentar usar dentro das disciplinas espaços para ir na biblioteca, conversar com o bibliotecário, fazer essas formações. É muito importante para que chegue lá no final do curso, o aluno nunca não tenha contato com isso e tenha que aprender tudo do zero, né? É importante na caminhada dele, desde o primeiro ano, já se familiarizar com as fontes de informação, já saber buscá-las, né? Saber usar os buscadores booleanos, saber filtrar a sua busca, né? É muito importante saber usar essas ferramentas. Então, acho que a capacitação e o contato deles desde o primeiro ano com isso, visitar a biblioteca, convidar o bibliotecário para ir, né, na sala de aula, fazer um tema sobre isso, é muito importante. A gente tenta fazer aqui, né, no IFRS, nas bibliotecas, mas é sempre parceria com o docente. O docente é muito importante, porque tem que ter essa parceria, né? Porque ele que sabe lá na sala de aula o que está latente, o que está precisando, qual é a deficiência que está, né, daqueles alunos. Então, a gente procura estabelecer sempre parcerias com os docentes, coordenadores de curso, incentivar a cada início de semestre para que as turmas, né, recebam esse tipo de informação para ir se familiarizando com a pesquisa aos poucos, não fazer tudo na última hora, né? Legal, sim. É muito importante realmente essa parceria entre o docente e os bibliotecários, a biblioteca, né, com o setor pedagógico também, no planejamento e implementação de cursos e treinamentos para os usuários de informação, né? No caso aí também entra todo mundo, né? O bibliotecário orientando o docente como buscar a fonte de informações e, ao mesmo tempo, também o docente auxiliando o bibliotecário na divulgação dos produtos e serviços ofertados, divulgando a questão das bases que existem, né, portal de periódicos, as bibliotecas virtuais também, né, as fontes fidedignas de informação. Então, é muito importante que haja sempre essa parceria da biblioteca com o corpo docente e vice-versa. A Elisângela está perguntando o seu e-mail, se você pode repetir o seu e-mail. Tá. É paula.pedone@restinga.ifrs.edu.br. Está no último slide da apresentação, ou biblioteca@restinga.ifrs.edu.br. Restinga porque eu sou cidade de Porto Alegre, então meu campus, mas é no bairro Restinga. E nós somos 2 campos na cidade de Porto Alegre, do centro e o do bairro Restinga. Mais alguma pergunta? Eu creio que não temos mais nenhuma pergunta, então vamos encaminhar para o nosso encerramento da nossa live. Nós queremos muito agradecer a presença e a palestra da Paula Porto Pedone, né, bibliotecária do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vinda, e a porta está aberta no Instituto Federal de Mato Grosso do Sul também. O convite se estende a todos os servidores aí da sua instituição. Gostaríamos também de agradecer à instituição por ter disponibilizado você para nos apresentar essa palestra, né? E fica aqui o convite, em aberto. Certo, obrigada, foi um prazer conversar sobre isso. Estamos no nosso papel de bibliotecários, né, disseminar informação, trazer essa temática, assim, para os estudantes, colocar a biblioteca como aliada, né, deles, dos docentes, e essa parceria para que a gente consiga fazer uma caminhada na educação, né, que os alunos saiam se sentindo autores, tendo uma autonomia da sua própria história, da sua pesquisa, daquilo que eles querem, né, que eles gostam, sabendo fazer isso com ética. Então, é muito importante toda essa caminhada, assim, tudo que a gente pode contribuir, compartilhar, enquanto eles forem estudantes, né, estiverem ligados à instituição. Acho, enfim, né, aqui no IFRS, então, estamos tentando fazer algo semelhante. Eu achei muito lindo o seminário, assim, uma ideia muito bacana que eu vou levar
para a nossa Pró-Reitoria de Ensino, né, para a gente pensar em algo sobre isso, algum formato, para os nossos estudantes também. Obrigado, Paula. Apenas lembrando que a nossa semana de TCC ainda não acabou, ainda temos mais 2 dias de apresentações e temos mais uma palestra, né, do nosso professor, que será na sexta-feira, no mesmo horário, às 13h30, às 14h30, horário de Mato Grosso do Sul. Lembrando que nós temos aí uma diferenciação de fuso horário na nossa região, Designer Thinking, né? E é muito interessante que haja a participação aí dos nossos estudantes, dos nossos professores, e estendemos aí o convite às demais instituições e aos que estão nos assistindo neste momento. Coloquem na agenda, entrem na nossa página, Palestras Três Lagoas, lá já está disponível o link do YouTube para a próxima palestra, então é só curtir lá a página, colocar o lembrete, que na sexta-feira, no horário das 13h30 às 14h30, teremos a próxima palestra. Muito obrigado, Paulo, mais uma vez, e desejo a todos uma boa tarde e um bom restinho de semana, né? Muito obrigado. Boa tarde a todos. Obrigada.